A gente tem duas pautas aqui quentes, né, de mercado. O Marcos Aurélio, que é membro do canal, ele perguntou aqui, ó. Bom dia, Leire, Luiz, sextou. Pare as máquinas. Que bomba é essa desse zagueiro Marco de César? Se for verdade, joga muito BBMP. Lula, por que que tá esse rebuliço tudo? Já tem uns 2 dias, mais ou menos, né, que algumas páginas argentinas, né, que cobrem a equipe do Racing, estão falando dessa possibilidade da saída do Marco de César. E ontem, velho, no troca de passes, depois da rodada da Libertadores, Alex, né, ex-jogador, passou por Inter, Corinthians e tudo mais, repercutiu, segundo ele, eu não vou trazer aqui o vídeo, porque nós não podemos passar o vídeo, mas eu vou trazer só para ilustrar aqui, né, o tweet que eu fiz. O Soninho Santoro, no perfil aqui, Soninho Santoro, @Dudu S5988, tinha falado sobre isso, né? Alex acabou de cravar de César no Bahia. E aí eu fui buscar, né? Fui naquele velho Globoplay, fui ver o momento que ele falou sobre isso e fui buscar o vídeo e tal. E aí, de fato, eu não posso reproduzir aqui o programa, porque é um programa do Sport TV, o Troca de Passe, mas desse vídeo aqui, quem quiser olhar, pode ir lá no meu Twitter, @leirodoinfo, para olhar, assistir. São 27 segundos. Ele fala, olha, Eric Faria acabou de me dizer que o Bahia está fechando com o zagueiro Marco de César. Isso foi ao vivo, né? E aí eu fiz a repercussão, até botei aqui, né? Marco de César no Bahia e uma cara de espanto, porque eu não tinha até então nenhum feedback, né, envolvendo essa possibilidade aí. Desde ontem, eu e Fefa, a gente tem trocado ideia sobre isso, né? Eu postei esse vídeo aqui, Luiz Teles, 1h22 da manhã, né? Para vocês verem que eu estava até tarde na correria de apurações. Fui falar com o Fefo ontem. Fefo tem algumas fontes lá na Argentina, né? Fefo gosta de trocar ideia com os sudacas aí, né? E ele tem alguns insiders argentinos, enfim, de outros clubes também. E ele trocou ideia com um cara que tem um portal sobre o Racing com mais de 80 mil seguidores ontem, né, à noite. E segundo esse influenciador do Racing, né, esse blogger, digamos assim, do Racing, ele não estava sabendo de nada, ele não está sabendo de nada. Então, velho, de fato, é uma situação nesse momento muito estranha, muito nebulosa. Eu não quero crer que Alex e Eric Faria teriam dado uma barrigada a esse nível, né, ao vivo, sem o mínimo de apuração. Mas o que eu posso dizer é o que eu sei. Nesse momento, Luiz Teles, e aí já respondendo o Danilo Santos, porque eu acho que uma coisa termina casando com a outra, dando esse F5 no mercado, o Danilo Santos perguntou, bom dia, Leiro, e o colombiano lá, o Bahia desistiu? Não, muito pelo contrário. A última atualização que eu tenho em relação a isso, e aí eu demoro um pouco de receber essas apurações, porque o jogador está em Dubai, né? E as fontes, e o staff dele, todas as informações que eu estou conseguindo puxar, né, que são de pessoas próximas ao jogador, as pessoas estão num fuso horário completamente diferente do nosso, né? Então é muito difícil para mim me comunicar e trazer no momento que é bom para mim, digamos assim, né? Então às vezes eu tenho que trazer, eu consigo uma apuração num horário completamente louco e aí eu tenho que esperar para falar aqui no horário oportuno para a gente, porque o fuso é completamente diferente. E aí a última atualização que eu tenho, Lula, em relação a isso é que as tratativas estão cada vez avançando, né? Mais, inclusive familiares do jogador já estão buscando moradia por aqui, já estão pesquisando onde seria o melhor lugar para vir para Salvador para morar. Então, é o que eu tenho de momento, né? Como eu disse para vocês, o nome dele está em pauta, tratativas existem, mas eu não estou cravando ainda esse acordo. Se chegar para mim o acordo cravado, a assinatura de um contrato, vocês podem ter certeza que vocês vão ficar sabendo na mesma hora que eu ficar sabendo. Seja mas não é de manhã César, no café. Tem muita gente achando que você está falando de César. Não, aqui. Eu estou falando do Alex Pérez. Tire Alex do fundo de tela aí, porque se está confundindo a galera. Pronto, é melhor. Vou tirar melhor. aqui. Então, o que é que eu quero Alex dizer com isso? Pérez. Só para a galera entender. Eu estou falando de Alexis Pérez, zagueiro colombiano. E aí, Luiz Teles, levando em consideração que o Bahia está fechando com o Luiz Gustavo, né, que é o que já está mais encaminhado, e com o Alexis Pérez, eu acho muito, mas muito improvável que o Bahia contrate o Marco de César, e principalmente pelos valores que estão sendo cogitados. 11 milhões de dólares são os valores que estão sendo veiculados e cogitados nesse momento. O que é que eu acho que pode estar acontecendo? E aí é um feeling, isso não é informação a partir de agora. O que eu falei até então foi informação em relação ao Alexis Pérez e a minha experiência em relação à não vinda do Marco de César e por isso. O que é que eu vou falar a partir de agora? E aí agora é achismo, é feeling,
né? Percepção do sistema que está acontecendo. Eu acho que pode estar existindo uma negociação de algum outro clube do Grupo City com o Marco de César, tá? E aí essa informação chegou para o pessoal de alguma maneira, né? Ou para alguns sites do Racing, lá na Argentina, ou para a própria galera lá, o Eric Faria e tudo mais, e eles terminaram saltando como Bahia. Mas pode ser que seja um outro clube do grupo, por exemplo, um Girona da vida, né? Até porque o Marco de César é um cara que é constantemente cogitado no futebol europeu. E tem futebol para isso. Então, o meu feeling dentro dessa situação toda, levando em consideração que o Bahia tem um acerto encaminhado com o Luiz Gustavo, jogador sub-20 da Seleção Brasileira e do Vasco, né? Tem tratativas em andamento com o colombiano Alexis Pérez, 2 zagueiros, tá? Eu não vejo nesse cenário o Bahia investindo em Marco de César 11 milhões de dólares. Não vejo. Principalmente levando em consideração também, pelo menos o que foi divulgado até aqui, os valores de aquisições de Luiz Gustavo e também do Matheus Sanabria. Somando essas duas negociações, o Bahia já teria aí algo em torno de 10 milhões de euros gastos nessa janela, né? Pelo menos é o que se diz. 5 milhões de euros no Luiz Gustavo e 5 milhões de euros no Matheus Sanabria, podendo chegar a 7. Não é isso a informação que foi divulgada pelo Matheus Sanabria? Então a gente está falando de 10 milhões de euros já nessa janela de meio do ano. Então eu não vejo o Bahia gastando 10 milhões de euros, depois mais 11 milhões de dólares e fazendo um investimento tão grande nesse momento para 3 zagueiros. Eu até cogitaria se fosse uma outra posição, né? Mas o Bahia trazendo Luiz Gustavo, Alexis Pérez, que está sem contrato, mas que tem certamente vencimentos relativamente altos, né? Porque é um jogador que está vindo do futebol árabe, é um jogador também selecionável, é um jogador que tem a carreira que tem, então deve ter vencimentos relativamente altos. E o Marco de César, para mim, não faz sentido. Seria fantástico? Seria ótimo. Eu acho o Marco de César um bom jogador, né? Aliás, um muito bom jogador. Acho que seria uma dupla de zaga muito interessante, né? A dupla argentina, Marco de César e Santiago Ramos Mingo. Mas o meu feeling, a minha percepção de toda essa situação, principalmente, né, tendo fontes quentes de que o Alexis Pérez está em tratativas, caminhando em tratativas com o Bahia, eu não consigo enxergar, Lula, Luiz Gustavo, Alexis Pérez e Marco de César em uma mesma janela, Lula. O oráculo das contratações tricolores, se você for aí no Twitter, já largou há 3 minutos não. Pronto. Então eu estou no caminho certo. Isso só prova quem está no caminho certo. Exatamente. Um grande abraço para Renatinho. Um grande abraço mesmo. Pois é. Então, assim, a minha percepção é essa, e agora, talvez, sendo suportada, né? Sendo... tendo como base agora a afirmação de Renatinho já negando essa possibilidade. Então, me parece que foi uma precipitação ali, e aí fica esse feeling meu, Lula. De repente, o Marco de César ele pode estar sendo negociado com algum outro clube do Grupo City, e quando essa informação chegou, o pessoal ficou meio ali ansioso para poder saltar, e soltou vinculando ao Bahia, e para mim não deve ser algo que se concretize, não. Agora com o Renatinho falando sobre isso, e com essas informações que eu acabei de trazer sobre o Luiz Gustavo encaminhado e com o Alexis Pérez em tratativas, né, que seguem. Então faz para mim mais sentido acreditar que o Bahia está trazendo 2 zagueiros, Luiz Gustavo, que já está encaminhado, e o Alex, que está sem contrato, que é uma boa oportunidade de mercado, do que gastar 10 milhões, 11 milhões de dólares no Marco de César, e já desmentido, digamos assim, pelo Renatinho Devido, Lula. Sem contar que nem Alex, nem o próprio Eric Faria. Eric Faria foi um repórter que tinha muita fonte dentro da CBF, tem muita fonte dentro do Flamengo, mas nunca foi notório ele como uma pessoa de cravar negociações que estão no mercado fora desses dois, né, coisas do mercado fora do Flamengo, por exemplo. Né? Você lembra de algum post do Eric Faria cravando uma contratação? Não lembro. Alex, muito menos, né? Então, assim, acho que foi uma barrigada mesmo, uma falha de comunicação, né? Tem várias possibilidades aí, mas de fato, né? É uma negociação que você ataca por todos os lados a possibilidade, você não enxerga informação em lugar nenhum. Você não enxerga indício em lugar nenhum disso acontecer. Fora a falta de lógica, né? Como você bem colocou. Onde há coisas concretas,
essas coisas com o Kleckner implicam de não ter lógica nenhuma o Bahia está procurando por um zagueiro nessas condições para o lado direito nesse momento, né? Sobretudo que a gente vai lembrar, Canu ainda está aí no grupo em recuperação, o Bahia tem um jogador extremamente valioso para ser desenvolvido nessa posição, que é Gabriel Xavier, tem um outro que pode jogar também nessa posição, que também é valioso, jovem, Fred Lippert. Então, não faz muito sentido essa contratação do Di César, ainda que concorde muito com o Leiro, é um ótimo jogador, né? Não só experimentado, jovem, né? Com muitas valências boas, um bom jogador, perde poucos duelos, né? Muito raçudo, bom com a bola nos pés, né? Chama a atenção. Aqueles jogadores que você o cara tá em campo, ele tem uma dupla de zaga. Ele é quem chama a atenção, né? Então você vê claramente que é um bom jogador, que é um jogador fora da média, né? Não craque, ainda não, né? Mas é um jogador acima da média. Então seria ótimo, mas não faz muito sentido no atual momento do Bahia, não. Pagar ainda mais pagando esse valor todo. Tem alguns comentários aqui, Lula, falando sobre a altura do Alexis Pérez, né? O Alexandre Carmo principalmente falou aqui também. Ele falou: esse Alexis só tem 1,81 m, deve vir para a lateral esquerda, para zagueiro não serve. Cara, eu concordo que a altura do Alexis não é uma altura tão relevante, digamos assim, para os padrões de zagueiro atualmente. Mas não é só de altura que vive o zagueiro. Santiago Ramos Mingo, por exemplo, tem 1,84 m. Você acha que 3 centímetros é uma situação que faz tanta diferença assim? Uma diferença absurda? Não é. Então, assim, tem impulsão envolvida, tem posicionamento, tem tempo de bola. A altura é só mais uma das valências que ajuda. Né? Não adianta você ser só alto, mas se você não tem tempo de bola, se você não tem antecipação, se você não tem bom posicionamento, a altura não adianta absolutamente nada, né? Um exemplo que eu gosto muito de trazer, e é um cara que para mim é muito interessante, um ótimo jogador, né? É o Lucas Vidalba do Cruzeiro. Um ótimo zagueiro, por exemplo, ele tem 1,80 m. Ele só joga do lado de Fabrício Bruno e ele tem 1,80 m, entendeu? Depende do referencial, William. Depende do referencial. Vamos com calma. Tem vários na história de futebol, né? O Bahia já teve, por exemplo, Wagner Basílio, né? O Corinthians teve Gamarra, né? São vários. A história do futebol trazem vários jogadores que não eram altos, eram bons zagueiros, que é justamente isso que o Leiro falou, né? Conta muito posicionamento, conta muito impulsão, conta muito a experiência, né? Saber fazer os enfrentamentos. Eu acho a altura importante, é um componente importante, mas ele não é determinante. Exatamente. E de novo, né? Às vezes, o caso de Alexis Pérez é um caso de composição de elenco, pela idade que ele tem, pela oportunidade de mercado. Ele não vem para ser titular do Bahia, mas ele vem para ser uma peça importante de composição de elenco. E aí, né, pensando assim, essa configuração física dele, ela não tem um reflexo tão importante como pensar, por exemplo, um Bahia a médio e longo prazo. E aí sim, aí você pesa todos os componentes com mais peso, né? Com mais importância, dentre eles a altura. Então você vai você vê, por exemplo, como tem sido determinante a altura de David Duarte, né? David Duarte tem feito um campeonato brasileiro espetacular, sensacional, né? Já há um bom tempo ele vem sendo nosso melhor zagueiro, melhor do que Mingo. Para mim, a performance de David Duarte no Campeonato Brasileiro, mais especificamente, é uma performance melhor do que a de Mingo. Eu tenho muita confiança em Mingo. Mingo é bem consistente, mas David Duarte está fazendo o senhor brasileiro, e assim, muito é por conta dos duelos aéreos e muito é por conta da altura dele, né? Muito, mais do que pelo posicionamento, categoria, né? Técnica, é muito mais por conta da altura também, né? Então é um elemento importante, mas ele não é determinante.
É isso. Concordo com você. O pessoal até falou aqui, né, da questão do Gamarra, né? Obviamente que a gente não está comparando Pérez a Gamarra, não está comparando qualidade técnica, né? O pessoal do chat aqui falou também sobre isso. Mas não é comparação de qualidade técnica, está comparando em relação à estatura. Acabei de mostrar aqui o Vidalba, eu achei até que ele era um pouco mais alto, ele tem 1,77 m, por exemplo. Né? E ele é um zagueiro hoje que está num time título absoluto de um time top 3 do Brasil, que é o Cruzeiro. Né? E para muita gente até então, melhor do que o Bahia, por exemplo. Né? Você colocando o Igor, desculpe me interromper você colocando o Igor Souza aqui, sim, mas você disse que o Bahia estava procurando um zagueiro pela direita e jovem, desistiram? Exato, ó, a conversa que eu tive, né, com uma pessoa importantíssima dentro dessa estrutura do Bahia, e ela foi muito clara de que não procurariam um zagueiro canhoto. Mas aí você tem duas coisas a considerar. Uma, que no perfil do próprio Alexis Pérez, ele é capaz de jogar mais do que uma posição, assim como um jogador que está de saída do Bahia, que é Rezende. Então, eu vejo muito a contratação do Alexis Pérez também nesse sentido. Ainda que o Luiz Gustavo, né, que tá vindo do Vasco, que é jovem, tem um perfil parecido, né? Mas sim, você está certo, e eu disse aqui, e eu disse baseado na informação vinda de uma fonte direta, né, do Bahia, uma fonte mais do que confiável, eu posso garantir nisso, que é uma fonte de dentro do processo, de que esse zagueiro que estaria sendo procurado naquele momento para a reposição, né, sobretudo porque Canu tem uma expectativa baixa de retorno para esse ano ainda, era um zagueiro que atuasse mais pelo lado direito, porque nos nossos outros zagueiros têm a capacidade de jogar pelo lado esquerdo, exceto Gabriel Xavier, né? Mas David Duarte, Fred Lippert, e tinha ainda Rezende naquele momento. E assim, a gente, como eu disse aqui, né, a gente fala as coisas com base nas informações que a gente tem, né, com base nas apurações. Nada do que é dito aqui, galera, é da boca para fora. Quando é algo que é opinião, eu sempre deixo muito claro que eu gosto de separar isso, porque uma coisa é informação, outra coisa é opinião. Né? O que eu tenho de informação é informação. A minha opinião, o meu feeling, eu deixo claro, é feeling. A partir de agora, é feeling, é achismo, é percepção de situações. Né? Então, nesse contexto, Lua está trazendo informação que foi, obviamente, discutida com uma fonte importante, né? Digamos assim. E, de fato, assim, sendo sincero, a busca por um outro zagueiro canhoto me surpreende. Me surpreende. Eu achei que o Bahia, por exemplo, ir trazendo o Luiz Gustavo, que é um zagueiro canhoto, eu achei que o Bahia poderia no mercado trazer, sim, um outro zagueiro, um outro jogador de defesa, mais destro. Só que eu concordo com o Lula quando ele fala, por exemplo, que a situação do Alexis Pérez tem muito a ver com o perfil Rezende, porque o Alexis Pérez, para mim, é um Rezende melhorado. Perceba que ele tem uma estatura, não é alta, mas que se assemelha um pouco com o Rezende ali, né? O Rezende é um jogador de 1,85 m, se eu não estou enganado, né? 1,85 m, chequei aqui agora, ele tem 1,81 m. O Rezende pode jogar de lateral, de zagueiro pela esquerda e volante, o Alexis Pérez também pode fazer isso, e a idade é próxima. A Rezende tem 30, o Alexis tem 31. Então a idade é muito próxima mesmo. Então me parece, de fato, que a ideia é de fazer um acréscimo de qualidade no elenco, né, com um jogador que tem uma característica, um perfil parecido com o do Rezende. O que é que o Alexis tem que o Rezende não tem, na minha opinião, tá? Ele é mais rápido, né? Ele tem uma melhor qualidade de passe e ele pode jogar também pelo lado direito da defesa. Apesar de ser canhoto, e não é comum a gente ver isso, mas ele também já jogou, né, em alguns momentos, pelo lado direito da defesa. No início da carreira dele, no Lanús, se eu não estou enganado, ele já jogou de volante pela esquerda. Né? E faz, a posição principal dele é zagueiro pela esquerda barra lateral esquerdo. É isso que ele faz com alguma frequência hoje na carreira. Então, é um cara que ele tem familiaridade com outras posições, né? E, para mim, seria um acréscimo técnico em relação ao Rezende. Acho que a carreira do próprio Alexis fala sobre isso, né? Um cara de seleção colombiana, um cara que rodou por times, né, relativamente importantes no cenário mundial, né? Então, eu vejo dessa maneira. Algumas pessoas falam sobre o de César aqui, que teve jornalista falando que tá fechando com o Bahia por 11 milhões de euros. Gente,
eu falo que eu sei. Pelo que eu sei, não procede, né? Se fechar, a gente vai estar aqui para poder dobrar essa torcer e falar, porra, parabéns a quem cravou, né? Mas a minha informação, o que eu tenho de informação, inclusive, falei diretamente agora com o Renatinho aqui no WhatsApp, e ele me confirmou, né, que não tem nenhuma informação em relação a isso, tá? Não tem nenhuma informação em relação a isso. Então, se acontecer, eu estarei aqui para poder aplaudir e elogiar o jornalista, né, em questão, que é o Jonas Stelman, que acabaram de falar aqui no chat, que acabou de cravar no Twitter que o Marco de César está próximo do Bahia por 11 milhões de euros e 5 anos de contrato. Eu não tenho essa informação, mas caso se confirme, eu estarei aqui para poder, claro, trazer os parabéns e elogiar a apuração de um colega de trabalho, mas eu acho que essa situação não vai para frente. Ou melhor, eu nem acho que exista, mas aí cada um tem a sua apuração, enfim. Faz parte do trabalho também. Luiz Teles. Só Stelman está colocando que a apuração dele é junto com membros da imprensa argentina e, segundo informações que vieram também de dirigentes do Racing. É o que ele coloca, né? Que ele falou com um dirigente do Bahia que negou qualquer situação, né? Ele até tinha postado isso quando colocou a situação de Luiz Gustavo. Mas todas essas, é bom lembrar, né? Todas essas situações eram situações que já estavam postas, né? Todas essas situações já estavam apuradas e colocadas por outros influenciadores / jornalistas também. Então, somente configurando a situação. Nesse momento, Stelman diz que a informação dele é oriunda de membros da imprensa da Argentina e na fala apurações junto a dirigente, não dele, mas dessas pessoas, junto a dirigente do Racing. Só para complementar aí o que foi dito. O Bahia pode vender e emprestar alguém nessa janela? Sim, pode. Né? Acho difícil que venda alguém. Já emprestou o Jota, né? Está aí encaminhando o empréstimo do Rezende. E Yuri até falou que pode ser que o empréstimo do Rezende deu de novo uma adiada por conta da lesão do Caio Alexandre. Eu acho improvável. É possível, como o Yuri trouxe como uma possibilidade, mas eu acho improvável porque também é complicado para o jogador ficar nessa de vou, não vou, né? O cara, se eles pediu, ficou. Se eles pediu, vai ficar de novo. Enfim, eu acho meio improvável. Ele já não foi relacionado para o jogo contra o Ceará, né? Então, me parece que dessa vez vai. Possibilidade existe, mas não acho que vai acontecer. Desculpe. Rezende foi relacionado para o jogo do Ceará. Quem não foi relacionado foi Jota. Certeza? Rapaz, minha lembrança é sim que ele foi sim relacionado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Minha lembrança é sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para confirmar. Dá uma conferida aí. Jota que não foi, então, é isso? Jota que não foi, Jota que não foi. Inclusive, assim, com aquela informação que a gente... foi, Jota não foi, é isso. Confirmei aqui. O que pesa para Rezende, tá? Nesse momento, assim, qual é o ponto de pressão? Vamos lá. A informação que chega também de Fortaleza, daquela influencer, é bem bacana ela, como eu me perdi o nome dela agora. Guigui? Ela tem... Isso, Guigui. Ela diz que o Renato Paiva está dispensando 3 jogadores, né? Dentre os jogadores que está dispensando, tem 2 jogadores que atuam ali na volância, né? Então isso pressiona no sentido Zé Wellison, né? Zé Wellison e o outro é bom jogador, inclusive, eu gosto dele. Quer dizer, eu gosto dele, mas acho que não. Ele compõe bem elenco. Só que não estou sem ele aqui agora. Mas, dito isso, assim, isso pressiona porque há uma necessidade, já ventilou, etc. E a outra coisa que pressiona é a janela. Né? O momento que a janela se fecha, já é uma data antes das finais da Copa do Nordeste. E aí o Bahia pode muito precisar de Rezende nas finais da Copa do Nordeste, porque não pode inscrever novos jogadores daqui até lá. E tem toda essa situação de lesões, tanto no meio de campo quanto na zaga, sendo que é possível, por exemplo, que o Bahia vá ao jogo de ida, né? E eu diria assim que é uma boa possibilidade com a equipe reserva.